pessoal, eu sou o professor Newton do canal Se Achegue à Matemática. E nessa nossa aula de hoje nós vamos falar de potência com expoente racional, ou seja, quando o expoente é um número racional, neste caso uma fração. E nós trouxemos então hoje 4 exemplos, e o primeiro é o 4 elevado a meio. Então como que nós vamos trabalhar com isso? Como que nós vamos resolver esta potência? Então, nós trabalhamos assim, pegamos o 4, colocamos dentro de uma raiz, o denominador da fração expoente vem como índice desta raiz, e o numerador desta fração expoente vem como expoente do 4. Então ficou 4 elevado a meio é igual a 4 elevado a 1, raiz quadrada de 4 elevado a 1. Por convenção matemática, não precisamos colocar aqui o índice quando a raiz for quadrada, no caso for 2. Então nós deixamos aqui em branco. E também por convenção matemática, nós não colocamos, quando o expoente é 1, nós não colocamos também. Então, raiz quadrada de 4 elevado a 1, no caso, virou raiz quadrada de 4, porque 4 elevado a 1 é 4, e raiz quadrada de 4. O que significa? Nós vamos estudar radiciação posteriormente. Mas qual número que elevado ao quadrado vai dar 4? Nós sabemos então que é o 2. Então 4 elevado a meio é igual a 2. Muito bem. Segundo exemplo, nós temos aqui, é parecido, né? A única diferença é que este meio aqui, ele é negativo. Esse expoente, ele é negativo. Então, como que nós vamos resolver? Então, nós temos aqui uma potência com expoente fracionário, só que é uma fração negativa. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos abrir a raiz, colocar o 4. Esse 2 aqui é o denominador da fração expoente, então é uma raiz quadrada. E esse 1 aqui é o 1 do numerador da fração. E onde nós colocamos o sinal negativo? Nunca colocamos aqui, então nós vamos colocar aqui dentro. Então ficou raiz quadrada de 4 elevado a menos 1. E nós já aprendemos também nos vídeos anteriores que quando nós temos uma fração com um expoente negativo, nós invertemos aqui a base, que no caso 4, nós vamos inverter o 4, vai virar 1 sobre 4. Então ficou raiz quadrada de 1/4. E nós podemos representar também, quando nós temos aqui, dentro da raiz, quando nós temos aqui uma fração, nós podemos representar dessa maneira também, podemos desmembrar esta raiz. Então ficou raiz quadrada de 1 dividido por raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 1 é igual a 1, porque qual número que multiplicado por ele mesmo vai dar 1? É o próprio 1. E no caso aqui, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 4? É o 2. Então, ou seja, 4 elevado a menos meio é igual a 1 sobre 2, que é meio. Continuando então, o item C, nós temos 5 elevado a 2/3. Então o 3, que é o denominador da fração expoente, vem para cá como índice, porque a gente joga o 5 dentro da raiz. E o numerador da fração expoente vem como expoente do 5 que está dentro da raiz. Então isso aqui vai dar raiz cúbica de 5. Essa resposta nós podemos deixar dessa maneira mesmo. Porque raiz cúbica de 5 ele quer dizer qual número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 25. Nós não temos um número exato, então podemos deixar dessa maneira mesmo, como raiz cúbica de 25. Não está errado deixar a resposta dessa maneira. Depois a letra D, nós temos 64 elevado a menos 1/3. Então nós vamos jogar 64 dentro da raiz. O denominador da fração expoente vem para cá como índice da raiz. E o 1, que é o numerador da fração expoente, vem para cá como numerador do 64. E o sinal de menos, conforme nós dissemos no exemplo anterior,
nunca vem para cá, para o índice. Ele vem para cá e, no caso, para o expoente do 64. Então ficou 64 elevado a menos 1. Nós já aprendemos em vídeo anterior que quando nós temos uma fração com expoente negativo, nós vamos quando nós temos um número com o expoente negativo, nós vamos inverter o número, vai virar uma fração, um 64avos, e esse menos 1 aqui, ele vem para cá como expoente, então como expoente positivo, e 64 elevado a 1 é igual a 64. Então ficou raiz cúbica de 1 64avos. Podemos desmembrar essa raiz, né, que tem uma fração aqui dentro, como raiz cúbica de 1 dividido por raiz cúbica de 64. Aqui é desmembrar, não tem problema nenhum. E raiz cúbica de 1, qual o número que é elevado a 1, qual o número que é elevado a 3, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, vai dar 1. É o próprio 1. E qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 64? É o próprio 4. Então, ou seja, a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Mas vamos dar uma dica aqui para você, porque muitas vezes a gente sabe de cabeça, né? Que 64, raiz cúbica de 64 é igual a 4. Porque 4 vezes 4 vai dar 16 e 16 vezes 4 dá 64. Mas vamos supor que você não soubesse qual é a raiz cúbica de 64. Você pode pegar o 64, vamos fazer aqui no cantinho, ó, 64, e vamos decompor em fatores primos. Então, sempre começando a dividir pelo menor número primo. Qual é o menor número primo? É o 2. Então, 64 dividido por 2, isso vai dar 32. Ainda dá para dividir por 2? Ainda dá. 32 dividido por 2 vai dar 16. Ainda dá para dividir por 2? Dá. 16 dividido por 2 vai dar 8. Ainda dá para dividir por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Quando chega no 1, acaba por aqui. Então nós estamos falando de raiz cúbica 3. Então nós vamos pegar, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 números 2. Então nós vamos pegar esses números aqui, esse número 2, como nós estamos falando de raiz cúbica, que é 3, nós vamos dividir em 3 blocos. Então o primeiro bloco aqui, 2 vezes 2 igual a 4. Segundo bloco, 2 vezes 2 igual a 4. E o terceiro bloco, 2 vezes 2 é igual a 4. Então isso mostra que raiz cúbica de 64, qual número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 64? É o próprio 4. Porque ó, 4 vezes 4 vai dar 16, vezes 4 é igual a 64. Então raiz cúbica de 64 é igual a 4. E no caso então aqui, fechando esse último exercício, 64 elevado a menos 1/3 é igual a 1/4. Então nós ficamos por aqui nessa parte, né, de potência com expoente racional. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se achegue à matemática e venha viver a sua experiência. Obrigado.